Atos capítulo 1 diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, algumas versões vai dizer exatamente isso, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Até aqui, o texto ainda se prolonga e nós vamos ver que os discípulos voltaram para Jerusalém e depois tiveram a escolha de um novo apóstolo. Mas o interessante é que a gente comece a examinar o que o evangelista, o que o discípulo, o médico amado Lucas, o historiador, nós podemos chamar do grande historiador da igreja, porque sem Lucas, o Espírito Santo não tivesse separado Lucas para fazer esse trabalho, nós teríamos perdido uma grande parte da história da igreja recém-nascida, da igreja nascente, da igreja primitiva. O interessante, alguns pontos, antes de entrar nas aplicações, é que Lucas começa dizendo que escreveu para uma determinada pessoa. Ele não escreveu para a igreja em Jerusalém. Ele não escreveu para uma igreja, como o apóstolo Paulo fez. Ele escreveu para uma pessoa chamada Teófilo. E o que a gente tem ideia do que seja Teófilo, pelo nome, é possivelmente um romano e possivelmente um oficial, alguém da sociedade com um elevado padrão de status social, porque no Evangelho de Lucas ele chama Teófilo de excelentíssimo Teófilo. Você não vai chamar uma pessoa simples, uma pessoa de uma camada social mais simples, de excelentíssimo ou excelentíssimo Teófilo. E o interessante e curioso é que em Atos ele já não chama mais Teófilo de excelentíssimo, ele chama de Teófilo. Possivelmente uma aproximação de fraternidade, uma aproximação de amizade. Se eu tenho amizade com um excelentíssimo juiz, uma excelentíssima autoridade, com o passar do tempo, pela mesma fé que nos une, eu posso chamá-lo de fulano, sem criar aquela formalidade. Então a gente percebe de início que ele teve esse cuidado, ele é muito cuidadoso, Lucas. E ele diz que começou a relatar, antes de passar para isso, só para fechar essa questão de Teófilo, é importante dizer o seguinte: Teófilo, por ter uma posição social
romana, possivelmente favorável a que o evangelho se espalhasse com mais facilidade, com apoio. A gente pode chamar tipo um apoiador, um patrocinador. É muito mais fácil para Lucas transmitir essa carta para uma autoridade, e essa autoridade vai fazer questão que essa carta ou que esse livro circule pelas igrejas, porque até o próprio nome dele está aí. O nome de uma pessoa que não conhecemos está eternizado nesse versículo, dizendo que escreveu Atos para Teófilo. E Teófilo cumpriu a missão que Deus deu a ele de espalhar esse livro, e esse livro chegou até nós, no século 21. Isso é fantástico. Outra coisa que Lucas diz que Jesus, os relatos que tem em Atos, foi o que Jesus começou a fazer. Pare para pensar. Os relatos que Jesus começou a fazer. Uma obra que simplesmente começou. Uma obra que se prolonga através dos séculos. Uma obra que chegou até nós. E uma obra que nós temos a responsabilidade de colocar à frente. Jesus apenas começou. Ele começou a fazer. Ele não só começou a pregar. Jesus fez muitas coisas. E nós sabemos que muitas coisas que Jesus fez, ele disse que a igreja faria coisas maiores. Amém? E não só isso, mas também ele ensinou muitas coisas. E esses ensinamentos, nós temos os evangelhos, nós temos as cartas, nós temos também o Antigo Testamento, que vai exatamente comprovar o ensino de Jesus Cristo, principalmente o ensino da expiação, o ensino do sacrifício na cruz para a salvação, para a remissão dos pecados. E aí no verso 2 ele vai dizer que ele deu mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos e depois foi elevado às alturas. Essa cena que ele foi elevado às alturas, nós acabamos de ver lá na transição no final do Evangelho de Atos. E aqui o Lucas não poderia deixar de abrir o livro de Atos falando da ressurreição. Que nós acabamos de ouvir o apóstolo Paulo falar. Como aconteceu essa ressurreição? E se essa ressurreição não aconteceu, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. O verso 3 diz que depois de padecido, depois de morto, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, e ele apareceu durante 40 dias. E esses 40 dias, ele teve uma ação. E a ação dele é o final do verso 3 que diz: ele falou, ele pregou as coisas concernentes ao reino. Agora veja como Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele abre Atos e fecha Atos, mostrando exatamente a continuação do que o Senhor começou a fazer. Veja o final de Atos. Vamos abrir rapidamente. Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. O apóstolo Paulo, lá no verso 30 e 31, o apóstolo Paulo já está em Roma como prisioneiro, só que mesmo como prisioneiro ele tinha plena liberdade, sem impedimentos para pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo pregava sobre o quê? Verso 31, sobre o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum, mesmo preso. E ele ensinava o quê? As coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, mas no começo do verso 31 vai dizer que ele estava pregando o reino de Deus.
Então, se você quer pregar o reino de Deus, o que é que você tem que fazer? Pregar as coisas referentes ao Senhor Jesus. Só isso. Isso é pregar o reino. Isso é revirar as nações, como o apóstolo Paulo fez. Interessante que ele pregando as coisas do reino, e lá em Atos capítulo 1, verso 3, vai dizer que Jesus pregava sobre o reino. Quando Jesus pregava sobre o reino, Jesus estava pregando sobre quem? Sobre o quê? Sobre ele mesmo. Jesus estava pregando sobre ele mesmo, e no final de Atos o apóstolo Paulo estava pregando sobre Cristo. O livro de Atos ele abre com a pregação do reino e ele fecha com a pregação do reino. Esse é o Cristo imperador. Esse é o Cristo rei. Esse é o Cristo do reino. E esse reino é a própria pregação, principalmente da ressurreição. Sem a ressurreição não haveria a grande comissão. Sem a ressurreição não haveria a ascensão. Sem a ressurreição ele não estaria entronizado ao lado direito do Pai. E o verso 4 vai dizer que ele comeu, ou que ele visitou, ou que ele esteve com os discípulos. E ele disse, vocês, em outras palavras, não saiam de Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem. Esperem o quê? A perseguição? Não. Esperem a promessa do Pai. E essa promessa do Pai, o próprio Senhor já tinha ensinado. Ele não precisava nem repetir. Ele disse, olha, vocês vão esperar a promessa do Pai. E se a gente for lá em Lucas, capítulo 24, vamos abrir rapidamente. Lucas, capítulo 24. Verso 49. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão permanecer esperando a promessa, até que vocês sejam revestidos de poder. Porque vocês, muitos de vocês, foram batizados com o batismo de João. Mas agora, o batismo será pelo Espírito Santo. E nós sabemos que o batismo do Espírito Santo, ele é amplo e ele é único. Ele é um só Espírito com várias operações. Esse entendimento, nós precisamos entender, precisamos pedir a Deus esse entendimento. Alguns têm, outros não. Que Deus nos dê esse entendimento, essa capacidade, para entender que eles não podiam partir para as missões, eles não podiam partir para os confins do mundo sem esse revestimento de poder. Sem essa operação especial do Espírito Santo para capacitá-los, para que eles enfrentassem leões, feras e morte, perseguições, tudo. Nada pode parar a igreja. E avançando nos textos, nós vamos relacionar que o seu poder de ressurreição é o poder do Deus vivo, o Deus que capacita, o Deus que consola os seus discípulos que ficaram sem sua presença. Seus discípulos ficaram sem a sua presença, mas ele enviou o seu Espírito e eles não se sentiram órfãos. Pelo contrário, eles se sentiram alegres. Veja que coisa fantástica. Se isso não parte de um Deus vivo, se isso não parte de um Jesus que ressuscitou, seria uma grande mentira, mas é uma grande verdade. Eles estão seguindo e servindo ao Deus vivo. Aí veja o verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Veja que interessante essa pergunta. Isso prova que os discípulos sempre estiveram um tanto confusos. Em várias situações, os discípulos não entendiam exatamente como era a missão do Senhor. Porque o Senhor disse, olha, vocês vão ficar em Jerusalém
e nós vamos esperar um poder que a gente vai conquistar o mundo. Sabe o que eles imaginavam? Eles imaginavam que Jesus Cristo seria um próximo Davi, viria com a espada, com seu exército, e que o reino de Israel iria conseguir suplantar o reino de Roma, o Império Romano, e dominar o mundo. E ele disse, olha, vocês não estão entendendo nada ainda, mas vão entender. E a resposta que Jesus disse foi o seguinte, porque eles perguntaram no verso 6, Senhor, será esse o tempo que restaurarás o reino de Israel? Ou seja, será esse tempo que Israel vai vencer a opressão romana e nós vamos dominar o mundo? Aí Jesus responde não exatamente como eles queriam, mas Jesus vai responder que essa data dos acontecimentos, do juízo que viria sobre os perseguidores da igreja e sobre o próprio Império Romano, não caberia aos homens conhecer a data. E ele vai dizer exatamente isso em Mateus 24. Em Mateus 24, ele vai dizer a mesma coisa porque eles não estavam entendendo. Eles não estavam compreendendo que esse reino, ele teria um poder do céu na terra. Um reino espiritual com ações na terra, com ações de expansões, ação de expansão, diferentemente dos reinos humanos. A resposta de Jesus está também lá em Mateus 24 e está também na grande comissão. Ao invés dele explicar aos discípulos que os discípulos poderiam entender que era um reino militarizado e terreno, embora seja terreno o reino de Deus, porque ele é o Senhor dos céus e da terra, mas não nos moldes romanos, ele disse, vocês querem entender? Vocês precisam entender a grande comissão. A grande comissão, ela é exercida a partir desse revestimento de poder do Espírito Santo para que a igreja seja testemunha. É o verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus encerrou o assunto e subiu. Novamente nós temos essa cena que ele subiu aos céus, porque é o seu lugar. Para onde mais Jesus iria, se não para o céu? Para onde mais Jesus iria, se não para o seu trono, para continuar a sua obra de expansão e agora dando o Espírito Santo para a igreja. E aí a advertência dos anjos dizendo a eles que ficaram lá olhando para o céu, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi assunto aos céus, ele virá do modo que viste subir. Esse modo que eles viram subir, essa referência de nuvens, essa referência de céu, nós vamos entender também em Mateus 24, que essa referência de nuvem é uma referência também de juízo. E ele veio. Ele não veio como sua segunda vinda para grande ressurreição e juízo. Não é isso. Mas ele veio em juízo. E ele veio em juízo para, de fato, colocar um divisor de águas na história da religião, na história da fé, e de uma vez por todas subjugou seus inimigos para que sua igreja se expandisse, e lá na frente também subjugou aqueles que tinham subjugado o povo de Israel. Também não ficaram impunes. O povo romano também, o Império Romano ruiu. Deus, por seu poder, por sua palavra que não falha, por suas promessas que sempre ele mesmo diz amém e cumpre, o próprio Cristo, o próprio Deus, castigou aquele povo que rejeitou ele e depois castigou aqueles que castigaram o povo de Israel. Deus é justo e Deus não deixaria de cobrar o sangue daqueles que derramaram o sangue do seu filho. Ele seria injusto.
Ele cobrou o sangue daquele povo. Muitos daquelas testemunhas oculares que perseguiram o Senhor estavam vivos em Jerusalém no ano 70. Eles que participaram daquele julgamento injusto, eles sofreram todo o peso da justiça que Deus colocou o Império Romano para esmagar aquele povo. E resultado, o templo foi destruído, Jerusalém caiu, o povo judeu se espalhou e perdeu todo o privilégio que tinha. Deus praticamente se divorciou de Israel. E abraçou e amou e deu o seu espírito para a sua noiva, a igreja. Essa é a verdade contida nesses versículos, principalmente essa dúvida que os discípulos tinham sobre como será o tempo da restauração do reino. Restauração do reino para Israel não haverá, só há na cabeça dos dispensacionalistas. Não haverá. Haverá restauração do reino, continuação do reino, através da igreja. Agora veja que interessante. O verso 12 diz que eles obedeceram. Eles não tinham opção. Eles obedeceram. Ou a gente obedece ou a gente obedece. Porque se a gente não obedece, a gente vai estar debaixo da ira. Eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que era um tempo de uma jornada de um sábado, mais ou menos 1 quilômetro. Esse 1 quilômetro, pela lei que os judeus praticavam, o sábado, eles diziam que o judeu não podia andar mais de 1 quilômetro no sábado. E ele disse que a distância era mais ou menos 1 quilômetro, e eles foram para Jerusalém, e eles se instalaram numa casa que tinha um primeiro andar. Era uma casa que algumas versões chamam de cenáculo, certo? E ali eles entraram e eles subiram escada, subiram ao cenáculo, ou essa casa de primeiro andar, e ali estavam vários homens reunidos: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E o que eles faziam ali, irmãos? Eles estavam orando. Veja que primeiro eles receberam a ordem, eles voltaram em júbilo, como nós vimos nas Escrituras, que eles voltaram em júbilo, só que eles teriam que estar reunidos em algum local seguro. Esse local seguro era uma casa. Nós temos que entender todo o contexto de perseguição, apesar de Lucas falar que eles visitavam o templo, nós não temos detalhes como era essa visita ao templo, mas temos que entender que aqui eles estavam numa casa. E essa casa, para vocês entenderem, era uma casa ampla, de um sobrado, de um primeiro andar, que caberia, não sei se apertado ou folgado, 120 pessoas. 120 pessoas em oração. Imagine vocês que os discípulos, aguardando a ordem que o Senhor deu, eles estavam orando, e muitos que estavam ali participaram e viram sua história completa. Acompanharam o Senhor. Inclusive, sua própria mãe estava ali, e sua mãe participou da crucificação. Sua mãe deveria orar de maneira muito especial, a bem-aventurada Maria, como está o verso 14, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. No verso 14, a mãe de Jesus estava, a bem-aventurada Maria estava lá, em oração, muito provavelmente lembrando daquele sacrifício cruento, naquela cruz terrível, mas também com profunda alegria de saber que ele estava vivo, e ele tinha passado pela ressurreição. E aqui eu quero dar uma pausa no texto, que a gente pode continuar, se Deus quiser, na escolha de Matias, num próximo momento, mas aqui desde já fazer algumas aplicações, principalmente, irmãos, por causa de 2 pontos. Do entendimento
que a grande comissão ela deve ser impulsionada pela ressurreição, por essa crença que o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios. E também o próprio Lucas falou no final de Lucas. O Cristo ressurreto, o Cristo da ressurreição, este Cristo que deu a ordem. E nós temos que entender que este é o Deus vivo, que ressuscita desde indivíduos a pessoas em quantidade e a igrejas. Porque igrejas são pessoas. Nós temos que entender nesse avanço dessa pregação da ressurreição, esse poder de vida, esse poder de ressurreição, é um poder que vai nos acompanhando. Porque veja, Jesus Cristo está revelado que ele intercede por nós. O Espírito Santo está conosco e também intercede por nós e nos dá capacidade e poder. E o Espírito da vida, esse Espírito da vida, esse conhecimento do Espírito da vida, é o que nos dá vida e o que nos dá esperança e propósito para que a gente continue essa missão. Porque sem essa convicção da vida, da ressurreição do próprio Cristo, que ele está no comando da sua igreja, que ele está no comando da missão, da expansão da sua igreja, nossa expansão ela é como aqueles filhos de Cefa. Nós não temos autoridade para avançar. Nós não teremos autoridade para avançar. Se a gente não confiar com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, se a gente não confiar nessa ressurreição que Lucas disse, olha, ele passou 40 dias comendo, aparecendo, falando, sendo tocado. E o apóstolo Paulo diz que ele teve infinitas comprovações da sua ressurreição. Essa ressurreição é o que deve nos guiar. Essa ressurreição que deve fortalecer a nossa fé. E também lembrar o seguinte, que eles estavam orando. Esse revestimento de poder, ele chegou após orações, após propósitos de oração. Sem oração, sem essa unção, sem essa autoridade, não pode haver missão, não pode existir expansão. A reflexão que temos que fazer é o seguinte, devemos sempre ter paciência e confiar no tempo de Deus. Deus simplesmente obedecer a Deus. Deus disse, vocês vão esperar em tal lugar. É no tempo de Deus. Muitas vezes a gente tem pressa. A gente tem pressa. Os discípulos poderiam estar com pressa. Os discípulos podiam estar angustiados. O que é que está faltando para a gente? A gente tem que ir. A gente tem que ir aos confins da terra. Aí ele falou, vocês não vão antes do revestimento de poder. Esse revestimento de poder dado pelo Espírito Santo, efetuado a partir da salvação, da ressurreição, a ressurreição que dá o poder da vida, a ressurreição que vivifica, a ressurreição que traz novidade de vida, a ressurreição que abre os olhos dos mortos. Essa ressurreição, a ressurreição que efetua todas as obras do Senhor juntamente. O interessante, a gente olha a palavra muitas vezes e a gente fica muitas vezes surpreso que diz, eu nunca pensei assim. Quando Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, a gente pensa assim, nós cremos no Filho, no Espírito e no Pai. Ele passou pela morte real na sepultura. E pelo senso comum, a gente pode imaginar que ou o Pai ou o Espírito ressuscitou Jesus. É o senso comum. Mas lá em João 2,19 e João 10,18,
Nós vamos terminar com esse texto. João 2, 19. João 2,19 diz, Jesus respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele estava dizendo que mesmo que matassem, mesmo que ele fosse morto por aqueles inimigos, vocês podem, ele profetizou aqui, vocês podem destruir esse corpo, esse santuário, mas em 3 dias o reconstruir e o reconstruirei. Ele mesmo disse, eu vou reconstruir, o próprio Cristo, eu vou reconstruir. Veja que o poder dele está muito além da nossa imaginação. A gente, pelo senso comum, a gente pensa que o Espírito Santo ressuscitou porque ele não tinha condições de voltar por si só. Ele disse, eu vou reconstruir. Vocês podem me matar, mas eu vou reconstruir. Agora vejam em 10, o João 10, 18. O 17 diz, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou e tenho autoridade para entregar e também autoridade para reaver. Ele tem autoridade para entregar e tem autoridade para reaver. E este mandato ele recebeu do Pai. Irmãos, isso é maravilhoso para a gente entender que a gente não conhece 0,1% do poder de Jesus. A gente não conhece 0,1% do poder de Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo, com a intercessão dele, nós vamos conhecendo mais o Senhor e essa fé sendo fortalecida em nós, a gente tem condições de orar ao Senhor sabendo melhor quem Ele é. Este é o seu Senhor. Este é o seu Deus. Ele mesmo restaurou sua própria vida, estando morto. E para nós, humanos mortais, a morte é a coisa mais terrível que existe e que humanamente não tem mais volta. E ele não precisou de intervenção nenhuma fora ele. Ele mesmo restituiu, ele mesmo reconstruiu o santuário. Essa ressurreição é que deve acompanhar também tudo. Os milagres, nossos pedidos de oração, nossos clamores, nosso pedido por salvação, nosso pedido para que Cristo salve outras pessoas, nosso pedido para que Cristo expanda a sua igreja, para que Ele restaure a visão correta da igreja, que a visão correta da igreja muitas vezes está perdida nesse entulho de mundanismo, nesse entulho de sistemas religiosos. E nós temos simplesmente que buscar essa simplicidade de ir direto à palavra e entender essa obra, essa operação do Espírito Santo junto com o próprio Cristo e junto com o Pai. Por isso que nós podemos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso Deus Trino. Se nós confiamos plenamente em Jesus Cristo, que ressuscitou, muito mais em seu Santo Espírito, em Deus Pai. Essa palavra, ela termina nos fazendo meditar na Trindade. A obra, o próprio Cristo cumpriu sua parte. O próprio Cristo, comparado à linha do tempo histórica que nós vivemos, de criação, Cristo praticamente, seu ministério, sua duração de ministério, durou 3 anos. O que são 3 anos comparado a toda a história?
E o que ele fez em 3 anos, Lucas diz que ele começou. Ele começou. E essa continuação, ele disse que daria através do revestimento de poder do Espírito Santo, para que sua obra continuasse. E sua obra continuando, ela chegou até nós e nós devemos, com fé, seguir adiante, confiando no Senhor, em sua ressurreição. Essa é a palavra que eu deixo, que os irmãos meditem na ressurreição, em seu poder, em sua autoridade. Toda a autoridade no céu e na terra foi dado a ele. Portanto, ide. Portanto, avancem. E esse avanço, essa expansão, ela não pode ser realizada sem o poder da ressurreição. O poder de ressuscitar ossos secos. O poder de nos trazer transformações, de nos trazer capacitação para essa obra. É o que nós estamos buscando, é o que nós estamos pedindo ao Senhor ao ler esses escritos antigos, que foram escritos para nós, para a sua igreja. Que Deus abençoe os irmãos. A gente vai fazer mais uma oração agora e vamos encerrar. E podemos partir para um segundo momento.